Muito bem, começando então mais uma vez nossa aula Bases Bíblicas Wesleyanas da Adoração. Vamos em frente hoje. Hoje a gente vai andar mais um pouquinho dentro da questão da adoração wesleyana, né? E, Rodrigo, seu áudio está aberto. E vamos começar já a aula de praticidade. Olha, muito importante, viu? A última aula vai ser sobre praticidade. E as últimas 3 aulas amanhã, gente, a gente vai trabalhar a questão da metodologia de trabalho na igreja local. A minha câmera tá zoada, que negócio é esse? Ué? Agora voltou. Agora voltou. A Amanda chegando aí. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Ah, vamos continuar então aqui. Pessoal, minha câmera tá dando problema aí, ó. Tá saindo e voltando. Tá aparecendo esse rapaz bonito, essa moça bonita aí, a minha esposa. Deixa eu mudar aqui. Vou mudar aqui de câmera, de spot. Só um pouquinho. Eita botina, né? Deixa eu ver agora se vai voltar. Voltou, beleza? Essa moça é minha esposa, maravilhosa, mulher de Deus. Bom, vamos então, pessoal. A gente vai trabalhar um pouquinho hoje mais a questão da adoração wesleyana, tá? Porque é preciso cobrir essa matéria, não tem como. É a nossa base. E depois disso, a gente vai já começar a praticidade. Por isso que amanhã é muito importante a nossa aula, as nossas aulas amanhã, porque é muito importante. Vamos então, pular para a página, para a apostila 20 aí, acho que é a 20, deixa eu ver aqui. É a 20. Vamos lá aqui, a 20, ó. Vamos para a apostila 20, ok. Onde é que está aqui? Ok. A 20, está aqui, ó. A teologia wesleyana na adoração. Muito bem. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Deixa eu mandar agora para vocês. Chegou aí para vocês? Chegou? Ok, vamos lá. Vamos trabalhar então a questão wesleyana da adoração, né? A gente segue uma linha teológica e nós precisamos nos orientar em relação a esta linha teológica, porque faz a base da nossa teologia cantada, a mensagem cantada. E a partir dessa aula tem mais uma ainda sobre mês de graça, que vai ser muito importante, e nós vamos entrar então já na praticidade, tá bom? Então já vou descer aqui a tela para vocês. O Wesley faz uma revisão na liturgia anglicana, e em termos de bases bíblicas de adoração, ele suprime de 39 artigos para 25, e na parte dos cânticos, o Wesley corta 34 dos 150 salmos. Ele remove versos demais 58 salmos, diminuindo o livro de orações de 2.502 versos a 1.625 versos em The Sunday Service, para o serviço de domingo. Veja bem, a leitura wesleyana de John Wesley era a leitura anglicana, porque ele era anglicano, não teria como. E a anglicana tinha a leitura católica, a leitura do Concílio de Trento, a leitura dos artigos de fé. O Wesley teve que fazer uma... Aí que eu falo, seria uma mini-reforma, né? Não, não fomos aqueles reformadores como Lutero, mas uma reforma aí mais branda. Então, veja bem, as raízes nossas, né, ela vem nos wesleyanos, e os wesleyanos vêm da igreja anglicana. A anglicana vem da igreja católica. Então, foi um filtro, né, gente? Aos poucos foi aplicado esses filtros aí. O Wesley começou a identificar alguns artigos que não batiam muito bem com a questão da teologia que ele aprendeu, que Deus orientou. Ele foi, então, reorientando, refazendo cada uma dessas teses aí, mexendo um pouco na estrutura. Você vai ver que dos 39 artigos de fé da Igreja Anglicana, o Wesley vai só adotar 25 artigos, né? Ele também mexe um pouquinho na questão dos músicos cantados. Ou seja, ele fez um resumo de todo o trabalho para que ele pudesse trazer o melhor, né, sem ter aquelas idas de legalismo, antinomianismo, até mesmo calvinismo, num momento mais tardio. O Wesley encurtou o livro de orações, eliminando...
eliminando seções tais como Venite, Salmo 25, ou 95. O fato de Wesley ter feito tantas supressões não significa que o serviço dominical não seja escriturístico. De fato, algumas das supressões de Wesley, da versão inglesa, foram feitas porque Wesley os considerava indefensáveis, né? Quem escreve isso aí é o Turken, do Methodist American Worship. A questão é que o livro de orações em inglês continha ainda mais escrituras do que a revisão de Wesley. O uso exaustivo da escritura no livro de orações não é a única razão para a avaliação de Wesley sobre a liturgia inglesa. Tão certo como o evangelho é proclamado através da liturgia, pode ser avaliado como sendo escriturística também. O livro de orações anuncia mandamentos, chama as pessoas ao arrependimento, assegura-lhes o perdão, proclama a Cristo, as promessas de Deus, e chama as pessoas a experimentar a graça de Deus através do sacramento. Então, preste bem atenção. O livro de orações comum era um livro da Igreja Anglicana, que ele era um livro para diferenciar do catolicismo romano. Porque em 1534, o Henrique VIII não faz aquela separação, só que o Deus era o mesmo, o Cristo era o mesmo, o Espírito Santo era o mesmo, a Bíblia era a mesma, eles tinham que inventar algo diferente. Tiraram a roupa clerical, colocaram só sobre peles, tiraram as imagens, aquela parte que fica entre o púlpito e o povo chama-se iconostase, eles mudaram o iconostase, tiraram as imagens do iconostase, né? E mudaram os cânticos, mudaram os artigos, tinha que ser algo diferente, por isso. Mas a base estava aí. Wesley teria visto toda esta proclamação do evangelho como sendo completamente escriturístico, apesar daquelas poucas porções indefensáveis. Além disso, sugere a observância dos festivais cristãos, tal como delineados no calendário do livro de oração, ajudou na proclamação da história do evangelho ao longo do ano. Contudo, quando Wesley declarou que o livro de orações era escriturístico, ele não quis dizer as liturgias ou estruturas particulares nelas contidas, foram encontradas principalmente na Bíblia. Os radicais, os puritanos, insistiram em precedentes explícitos das escrituras para práticas de culto. Não há razão para insistir que as escrituras sejam o plano para o culto cristão. Válido, as formas poderiam ter de fato fluir das escrituras. Os puritanos era aquele grupo, né, que se levantou naquela época, que para tirar o rei, implantar o colegiado, ir de encontro realmente com tudo que era católico, né? Eles vão incitar a multidão contra a coroa. É um partido político, tem um cunho religioso. E Wesley vai também analisar essas fontes, mas ele não extrai deles a teologia. Do puritanismo, os wesleyanos pegaram só a questão moral ou comportamental, né? A questão o anti-álcool, a ida aos teatros, às festas de liturgia e festas que também incitavam liturgias e outras formas de situações que saíam do que eles chamavam do que era santo. Então, só não na escritura que Wesley seguia os radicais, mas só no comportamento. O comportamento dos radicais foi inserido na comunhão, na adoração. Você sabia que no wesleyanismo primitivo as irmãs sentavam separadas dos irmãos? Era separado um do outro, entendeu? Como é hoje a igreja cristã do Brasil. Só que lá usa véu, né, no caso. Então, vamos lá. O Wesley indica com isto que nós devemos separar da igreja da Inglaterra, mas não é a Bíblia a única regra do culto cristão? Sim, a única regra suprema. Mas pode haver 1000 regras subordinadas a isto, sem qualquer violação da mesma. Por exemplo, a regra suprema diz que todas as coisas sejam feitas de forma decente e em ordem, não repugnantes, mas que fluem claramente disto. São as regras subordinadas relativas ao tempo, lugar de serviço divino. Assim, são muitos outros observados na Escócia, Genebra, em todos os outros protestantes, das igrejas protestantes, no caso. Então, a questão não era sair da igreja anglicana, não ficar na igreja anglicana. O que é que a igreja anglicana fazia que estava inserido na Bíblia? Veja bem, o Wesley começa a questionar os concílios anglicanos, o Concílio de Trento, a orientação de Trento,
E ele começa a dizer assim, gente, o que é bíblico? Olha, não é que tem que sair da igreja anglicana, não. Mas o povo da Escócia, o povo da Genebra, o que eles fazem que está na Bíblia? O que é que todos estão fazendo que está na Bíblia? O que não está na Bíblia não dá para fazer, não. Então, por isso que é legal, irmãos, essa questão da adoração wesleyana, porque ela busca a ortodoxia da palavra de Deus. A única coisa que a gente não precisa é de interpretação, fora do contexto bíblico. Então, o Wesley puxou totalmente a adoração wesleyana para que fosse realmente uma raiz bíblica. Esse que é o ponto. Nós estamos usando por uma igreja que prega essa raiz bíblica. Assim, o livro de orações está mais uma vez em conformidade com a Escritura. Como indicado, a utilização do livro de orações inclui necessariamente uma ênfase em os sacramentos. A elevada visão dos sacramentos demonstrada por John Wesley no The Sunday, o serviço é completamente bíblico. Está vendo aí? Ó? Acabei de falar isso. Ó. Ele tirou tudo que era de orientação católica anglicana que não fosse bíblico e colocou tudo que era bíblico. Como diz Kenneth Grider, sacramentos são necessários, porque foram instituídos pelo próprio Cristo. 492. Como se pode ver em Lucas 22, 7 a 20, Jesus instituiu claramente a ceia do Senhor. Tá. O ponto que o Wesley pega na questão dos sacramentos é a ceia do Senhor e o batismo. A Igreja Católica tinha 7 sacramentos, lembra? O crisma, não sei o que mais, e vai para aí fora, são 7. O Wesley pegou 2, disse, os outros pode dispensar, porque a gente tem que repensar sobre isso. Agora, o que Jesus deixou foi isso aí. Além disso, a Igreja do Novo Testamento continuou a observância do sacramento. Vê 1 Coríntios 11, 26. Enquanto que os estudiosos bíblicos devem admitir que Cristo não ordenou abertamente que os convertidos fossem batizados. Ele deu o exemplo ao ser ele próprio batizado. Mateus 3, 13, 17, Marcos 1, 9 a 11 e Lucas 3, 21 e 22. Jesus fala assim, ó, quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, assim, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o batismo não resolve, não. Ele é só um sinal de que você realmente creu. Se você creu, se batiza. Então, não é só o fato de se batizar que está resolvido, não. É uma questão muito pessoal. Mais adiante, deu a grande comissão, ordenando que os cristãos batizassem. Mateus 28, 19. Além disso, qualquer inquérito sobre Atos e as epístolas paulinas mostrará a importância do batismo. William Greathouse afirma que a importância dos sacramentos para o novo Igreja do Testamento, na Igreja do Novo Testamento, não havia simplesmente cristãos não batizados. Em cada dia do Senhor, os primeiros cristãos celebravam a expiação de Cristo, sacrifício comendo seu corpo e bebendo seu sangue, na simples fé de que ele estava presente com eles, à mesa. Além disso, a compreensão de Wesley sobre sobre o Novo Testamento e a Igreja primitiva era tal que podia escrever que a ceia do Senhor, uma parte constante do serviço do dia do Senhor, durante vários séculos receberam quase todos os dias, 4 vezes por semana, sempre. É interessante a importância que eles davam à ceia. Tomava ceia toda semana. Ajuntou para ter culto, ceia. Ajuntou, ceia. Ajuntou, ceia. Ajuntou, ceia. Ajuntou, ceia. E batismo. Então, na adoração wesleyana, os 2 sacramentos, isso pode cair em prova, os 2 sacramentos que eles defendiam eram o batismo, a Santa Ceia, o batismo e a Santa Ceia. O batismo e a Santa Ceia. Por quê? Porque são 2 ordens que Jesus Cristo dá. Ele fala, e todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Apesar de que não é uma ordem explícita, você tem que batizar. Você tem que não, quem crê e for batizado será salvo. E a ceia do Senhor, fazer isso em memória de mim. A ceia já é mais implícita. A ceia já é mais implícita. Até porque os que cearam, presta atenção que eu vou dizer aqui agora, hein? Para não soar como heresia, pelo amor de Deus. Os que cearam ainda não eram salvos. Como assim, pastor? Os 12 que cearam com Jesus
ainda não eram salvos. Mas como assim? Eram os apóstolos, eram os discípulos. Ué, lembra que depois que Cristo morre na cruz? Alguém já passou para pensar sobre isso? Sem cruz não há salvação. A cruz é a consumação da salvação. Então, aqueles 12 andavam com Jesus, e se Cristo não fosse a cruz, iam os 12 para o inferno, sem salvação. A cruz, o sangue derramado do Cordeiro, é que classifica a salvação do homem. Andaram com Jesus, serviram a Jesus, mas se não fosse salvo, acabou. Então, Jesus serve ceia para 12 pessoas que ainda não tinham sido salvos da cruz do Calvário. Era uma semente de fé. Era uma semente de fé. Bom, quem sabe tinham sido batizados todos, né? E também estavam tomando ceia. Então, estava em ordenança. Embora Wesley não tenha visto estruturas particulares de culto explicitamente demonstradas dentro da Bíblia, a estrutura geral da adoração, encontrada no livro de orações, pode ser visto como consistente com fundamentos bíblicos. Richard Leonard infere um esboço de adoração davídica de Salmo e relatos históricos relevantes, tais como 1 Crônicas 16. O seu esboço do culto de davídico inclui a peregrinação, o chamado à adoração, a procissão, a ascensão, a entrada, o louvor do rei, a preparação para a aparição do Senhor e a renovação do pacto. O Weber vê este padrão quadruplicado como estando enraizado na Escritura. Ele aponta para Atos 2,42, o que demonstra que os primeiros cristãos reunidos em adoração em torno dos apóstolos estavam engajados no ensino, no partir do pão, no contexto da oração, no companheirismo. Olha só, estavam engajados no ensino, no partir do pão, no contexto da oração e no companheirismo. Olha, gente, tudo isso aí é adoração para o movimento wesleyano. Santa Ceia, o batismo, esses tópicos aí agora aí, todos eles. Nesta passagem, tá vendo como eu falei que não é só cantar? Não é só cantar e tocar. Não é só cantar e tocar, gente. Cantar e tocar é a ponta do iceberg. É 1% ou 10%. Nesta passagem, encontramos provas de que, desde o seu início, o culto cristão teve dois primários focos: palavra e comunhão. Palavra e comunhão. A estes foram acrescentados atos de reunião e atos pelos quais foram enviados adoradores. Ok. Qual que é o ponto geral desta lição? Qual que é o ponto geral dessa lição? Está provado. Algumas coisas que eu quero voltar para vocês. Primeiro, o Wesley faz uma limpeza no catolicismo e no anglicanismo. Porque o anglicanismo tinha a leitura de Trenton, do Concílio de Trenton, ou Concílio Trentino. O Wesley tira alguns artigos de fé, 39 do que tinha, deixa 25. E muda a liturgia dos salmos. Então, ele já compilou aí esta fase de totalmente desvinculado do movimento católico anglicano. Mas aí, em quem que ele vai pegar agora? Se ele sai da orientação do Concílio de Trento, se ele sai da orientação do Concílio Romano e Anglicano, ao que ele vai pegar? Ele corre para a Bíblia. E na Bíblia ele insere na adoração wesleyana, como tema da adoração wesleyana, o batismo e a Santa Ceia. Fora isso, a prática da igreja primitiva, que era ouvir os ensinamentos, praticar o que os apóstolos pediam, o partir do pão de casa em casa, com sigileza. Atos 42, né? Atos 2, 42 em diante, até 49. A Bíblia fala sobre esses aspectos da igreja. Aliás, eu queria até comentar com vocês algo muito importante sobre este ponto aí, né? A Bíblia mostra que, em Atos 2, a igreja ela fazia uma tarefa. Olha, uma coisa que explicava aí, né, o crescimento da igreja está em Atos capítulo 2. Amanda, você pode ler Atos capítulo 2, o verso, se eu não me engano, o verso 40 e... Cadê meu celular? Aqui eu consigo. 42.
ou 46. Vamos ler esse versículo para entender onde o Wesley 42? buscou a base wesleyana. Tá, é Vê o o 42. 40. Tá. Como viviam os convertidos? Eu acho que é isso aí. Vamos lá. Tenta isso aí. Tá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e Isso na aí. comunhão. É isso aí, Amanda. É isso aí. Então tá, então vamos iniciar de novo. Vai. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na Aham. comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia um temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia e que iam sendo salvos. Gente, este aí é o DNA da adoração wesleyana. Amanda leu aí esse versículo, tem pelo menos 15 coisas que eles faziam aí. 15 coisas. Quer ver? Começa lá, Amanda. Eu vou dizendo. Vai lá. Número 1. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e Parou, na parou, comunhão. parou, parou. E perseverar na doutrina dos apóstolos. Segundo lá, na comunhão. Terceiro, no partir do No pão. partir do pão, Sim, vai lá. Mais um. nas orações. Opa, mais um. Em cada alma havia temor e muitos prodígios. Temor e muitos prodígios e sinais. 6. 7. Eram feitos por intermédio dos apóstolos. Certo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 7. 8. Comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam. Aí vendia, financiava o reino. Vendia e fazia o quê? Distribuía. Exatamente. 9. 9. Tá. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. No templo unânimes, partiam o pão de casa em casa. 10. 11. Com singeleza. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração. Parou. As refeições em casa era com alegria e singeleza. Era um povo agradecido. Era um povo que não reclamava. Era um povo que só falava coisa boa, agradecia o que Deus fazia. Vai lá, 11, 12. Calma aí, pastor, deixa eu só anotar aqui. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Opa, louvando a Deus, a adoração aí. E contando com a simpatia de todo o povo. Hoje em dia, os vizinhos entram contra a igreja na justiça. Olha só a diferença. Essa aulinha é uma benção. 14. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pronto. Rodrigo, você percebeu essa frase? Enquanto isso. Enquanto o quê? Enquanto isso, o quê? Tem 14 coisas que eles faziam para a igreja crescer. Por que a igreja não cresce? Porque não fazem essas 14 coisas. Alguém está pegando o nome da placa aí? Deu tempo de pegar o nome da placa? Olha que revelação esse texto. Esse é o DNA da adoração wesleyana. Meu Deus, é muito forte isso aí. Então a pergunta é, a igreja que não cresce, por quê? Você vai identificar que alguns dos 14 pontos aí está sendo negligenciado. E é isso que o Wesley pegou. O Wesley esqueceu o Concílio de Trento, esqueceu o anglicanismo, tirou o que não dava certo naqueles artigos lá e nos Salmos e abraçou isso aí como base do DNA wesleyano. Vou abrir agora para você comentar alguma coisa que você queira falar sobre isso aí. Quem é o primeiro? Rodrigo? Para falar sobre o que nós temos visto nas igrejas hoje, pastor? Não, comentar essa base, esse DNA wesleyano
Não, comentou que algum ponto que você achou legal. Algum ponto que chamou a atenção para você. Não, não, o que eu achei legal aí do que o Wesley pegou aí, né, e passou para a igreja, principalmente foi o ensino dos apóstolos, né? Que ele passou para nós, segundo o texto aqui, né? Sim, E a comunhão, né? Se tem o ensino da palavra e se tem comunhão, né? Aí, daí com certeza, né? Se você tem comunhão com seu irmão, você tem o partir do pão, né? Então, assim, ele foi muito sábio, né? Deus abençoou muito ele, que ele já pegou, no meu entender, ali, a palavra mesmo, né? Que através da palavra já une. Mas o é. partido, a comunhão, e ali vem seguindo, né? O partir do pão, as orações, ali continuando, né? Todos estavam cheios de temor, né? O temor ali não é medo, né? É respeito, eu acho que é essa palavra, Sim, né? reverência, Temor, né? respeito, E crer. isso. E aí, o que a gente não vê nos cultos hoje, né? Não tem reverência, né? Não tem temor a Deus, não tem temor à palavra, não tem temor nem ao pregador que vai, né? Então, muitas maravilhas, sinais eram feitos, né? Eles criam naquilo, né? Hoje a gente já não vê milagre na igreja, né? Porque Deus não opera mais na igreja, né? Deus não está mais na igreja. Depende da Bom, igreja. enfim, esse texto aqui, eu, na verdade, eu já li várias vezes, mas eu nunca tinha, não imaginava que ele tinha pegado esse texto para Isso. fazer a São, base mesmo ali são da 14 a igreja. 15 do, do- itens antes da igreja crescer. São é, 14. Só um minutinho, pessoal. Amor, e o mais não interessante aqui, né, fala ó, alto, muita no sede. 40, no Por favor. 47, no 47, no Hum. 47 diz assim, ó, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, né? A Então, simpatia assim, vinha por último, era uma não é coisa isso? isso, por último, mas assim, é uma coisa tão agradável, né? Aquela comunhão era invejável, que o povo queria estar participando daquilo, né? O povo Exato. tinha aquela sede, aquele desejo e hoje a gente não consegue alcançar isso mais, né? É, Pode ver, não sei se é por isso que talvez tantas igrejas, hoje tem tantas igrejas num bairro só, né? Que talvez obrigado, amor. eu não aceito, às vezes, uma correção, não aceito e já vou abrir no ministério meu, do meu jeito e tal, né? Mas tudo fora de um princípio bíblico, tudo fora de uma doutrina, né? E aqui não, ele já começou lá que ele já saiu da igreja anglicana, né, da católica e só que tudo dentro da base, né, dos apóstolos mesmo, dos ensinos dele, né? Eu pergunto ao João Paulo. O João Paulo está por aí, não? Estou por aqui, pastor. Ok. É, quando o Wesley rompe com as instituições, ele está rompendo com o ensinamento do... Obrigado, Rodrigo, obrigado. Quando o Wesley rompe com o anglicanismo, né? Ele vai tirar 25 artigos dos 39, porque 39 artigos de fé era do anglicanismo. Ele vai tirar de lá, acho que 14, né? 25, tira 39, 14, eu acho. 14. E 14. Ele vai também mexer no inário, né? Dos salmos. Se a gente falar disso hoje, depois de 300 anos, é muito confortável. Agora, como é que você acha que ele se sentiu naquela época, né, rompendo com as tradições já pré-estabelecidas, concordada com todos? Você acha que ele teve, além do seu ímpeto pessoal, a proteção de Deus? Porque não foi fácil o que ele fez, não foi fácil. O que você acha? Não, que ele teve a proteção de Deus, eu não tenho dúvida, né? Até porque ele foi direcionado por Deus para fazer isso, né? Eu vejo que ele foi o divisor de águas, né, na igreja. E aí, muito daquilo que a gente tem hoje, inclusive a doutrina da nossa igreja, vem com base, né, na linhagem, assim, de John Wesley. Mas, assistindo o filme de John Wesley, a gente percebe claramente que ele foi praticamente criminalizado por isso, né? É Então verdade. Hum. ele sofreu enorme retaliação, né? Foi proibido de pregar, foi proibido de estar em alguns lugares. Então não foi persona não grata em alguns ambientes, em igrejas que de certa forma ele frequentava. Então vejo sim, ele teve direcionamento de Deus para fazer isso. Mas não teve vida fácil. Não teve vida fácil realmente, né? E, Era uma sociedade de certa forma muito tradicionalista, né? Muito radical, né? E com muitos costumes que até então não se mexia. então, eu quero linkar a sua resposta ao que o Rodrigo falou ali.
o Wesley vai abraçar o que era bíblico para externar um novo modus vivendi da igreja. Aí, o que fica no ar, então? Há pessoas, como o Rodrigo falou, que saem e montam o ministério dele porque pensa assim. Esse é o problema, da pessoa pensar assim. O que pensa a Bíblia? Esse que é o problema. Quando Wesley rompeu com a igreja anglicana, ele estava na Bíblia. Ele foi porque ele pensava, não foi o que ele pensava. Ele já pensava muita coisa naquela época. Mas ele vai embasar na Bíblia. Ele corre seguro na Bíblia como a sua regra de fé e prática. Ele falou, gente, tem uma coisa errada aí que vocês estão fazendo, né? Mas eu quero A agarrar... palavra, Não, pode desculpa, falar. pastor, a Bíblia foi a convicção dele, né? Ele foi, de certa forma, até o fim, justamente porque ele estava embasado na palavra de Deus, né? É Exatamente. aquilo que nós falamos, né? Os sacramentos foram instituídos por Cristo. E aí, quando a gente fala que ele trouxe 2 e a Igreja Católica tinha 7, por quê? Porque tinha conhecimento da palavra de Deus, com base na palavra de Deus, e acabou optando por 2. O que é diferente de você fazer uma coisa pensando em você, no que você acha. Porque você pode até achar, mas o que você acha tem que ser bíblico. Eu posso até achar, mas tem que achar na Bíblia. Se eu não achar na Bíblia, eu tô perdido. Entendeu? Amanda, você tá com a bala na agulha aí, tô percebendo. Pode mandar bala aí. Oi, pastor. Então, na verdade, assim, o que os dois falaram, né, é só para complementar, né, que infelizmente hoje a gente não vê mais o povo praticando o que realmente está na Bíblia. Às vezes parece que algumas igrejas têm seitas, a gente vê assim através de alguns com mantos, umas coisas assim que muito Manto. fora. É, você vê aquele O manto e manto, é. uma coisa assim tão, né? E a gente vê aqui que não, que eu nunca tinha parado para ler e pensar dessa maneira, né? Aqui em Atos do 42, quando fala da comunhão, do partir do pão, da importância da oração, aqui distribuindo, né, entre todos, compartilhar, né, coisas que as pessoas não fazem mais. Hoje as pessoas estão muito egocêntricas e não Exatamente. dividem mais. Pensam assim, não, você comprou isso aí para a igreja com o nosso dinheiro? Poxa, a Hum. igreja é a casa do Senhor, é a nossa casa. Sempre dá o melhor, né? Tá. E isso não. Só aqui que eu achei bem legal também a questão de um povo agradecido. Hum. Gratidão. Exato, exato. Para mim, Hoje, pode falar, termina. Desculpa. isso que eu ia falar, a gratidão hoje a gente vê muito pouco, né? E aqui um povo agradecido é um povo que adora, é um povo que busca, é um povo que louva, né? É aí que fala, a simpatia é de todo o povo, a união, né? Junto. Amanda, eu também coloco aí, eu acho que pergunta para mim assim, se perguntar para mim qual que é a frase que destaca esse texto que John Wesley usa como base para adorações dela. Enquanto isso, Deus acrescentava. Então, vamos pegar assim, vou pegar o exemplo do João Paulo. João Paulo trabalha com o urbanismo, né? Não é isso? O paisagismo. Como é, João Paulo? Não, Urbanismo, eu trabalho com jardinagem, jardinagem. com agronegócio, né? Semente, essa linha. Ah, não, então tá. Então eu confundi aqui as coisas. Vamos hipoteticamente lançar aqui. O Rodrigo vai lançar uma loja de paisagismo, vai comprar com você algumas coisas aí. Aí, veja bem, a Amanda é a promotora de vendas do Rodrigo. A Amanda, sabendo que o Rodrigo não está com o showroom dele arrumado, perfeito, como ela queria, e ela tem clientes potenciais, eu pergunto para você, ela mandaria clientes para lá, sabendo que ele não tem como atender essa demanda? Claro que não, porque ela ia queimar o filme dela, ia queimar a carteira de clientes dela. Então, como é que Deus manda... Eita, quem pegou a placa aí? Como é que Deus manda... Meu Deus, estou arrepiado aqui, ó. Como é que Deus manda alguém para a nossa igreja se não tem comunhão, não tem partido do pão, o povo não é agradecido, não louva a Deus, não quer na simpatia, não tem prodígio, não tem milagre, não tem... A lista são 14 a 15 coisas. Enquanto isso, Deus... Meu Deus. Gente, é perfeito. Esse texto aí é o DNA da adoração. Não, podia ser antes, né? Deus crescia a igreja, e a igreja fazia assim, assim, não. A igreja fazia assim, assim, e Deus crescia a igreja.
Enquanto isso, essa frase, cara, dá uma mensagem. Enquanto isso, havia crescimento, porque havia, meu Deus do céu. Gente, até a próxima aula. Vamos em frente, amém? A gente volta aí em 3, 4 minutos. Tá muito bom, hein? Glória a Deus. Ô, pastor, Sim. só dando um gancho nessa frase que o senhor disse aí, mas o crescimento era, aqui no texto diz diariamente ainda. Pegou. Mensal, era diário. Você pegou a placa. Glória a Deus. Amém. Voltamos já. 3 minutinhos. Deus abençoe.